Olá, passando aqui para falar um pouquinho a respeito do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uma pergunta feita por um dos nossos seguidores. Provavelmente você já deve ter visto uma criança inquieta, uma criança que não para no lugar, muito agitada. E muitas vezes nós associamos esse tipo de comportamento a um déficit de atenção e de hiperatividade, ao TDAH. Só que nós vamos perceber que essa questão ou essa condição ela vai muito além de uma inquietação. Podemos perceber que esse transtorno ele vai muito além da hiperatividade e da inquietação. Vamos ver que esse tipo de transtorno ele causa uma confusão e um desarranjo muito grande na vida da criança, e não somente na vida da criança, mas também na vida de toda a família. E é importante dizer que muitos adultos sofrem também do TDAH, e é muito provável que esse transtorno ele tenha começado a se desenvolver na infância. Esse transtorno ele começa na infância e atinge toda a vida adulta. E a pergunta que nos vem à mente então é: o que é o TDAH? E a gente pode dizer que é um transtorno de base neurobiológica. Em alguns casos em crianças, em outros casos em adultos, e tem uma quantidade de sintomas muito grande. Não é só uma questão de hiperatividade, mas é uma hiperatividade acentuada, além da média. Não é só uma questão de impulsividade, mas é uma impulsividade acima da média. E não é só uma questão de hiperatividade, mas é uma hiperatividade acima da média. Então, tanto a desatenção é além da conta, quanto a hiperatividade é além da conta, quanto a impulsividade também é além da conta. E esses sintomas eles formam um conjunto de problemas que acompanham a vida da pessoa com esse transtorno. É bem verdade que uma parte muito significativa da população sofre desses sintomas, né? Uma parte muito grande da população sofre de desatenção, de impulsividade, de hiperatividade. Porém, a pessoa que sofre de TDAH, ela tem esses sintomas de forma mais acentuada. E aí, como a gente tem um diagnóstico desse TDAH, a gente pode dizer que quando esses sintomas eles alcançam um nível além do normal, eles aparecem, eles surgem em uma quantidade excessiva, e essa quantidade excessiva gera um comprometimento das atividades cognitivas, sociais, relacionais e laborais do sujeito. Então, aí nós temos então um caso de TDAH. Uma outra pergunta que é feita muitas vezes é: quais são as causas desse transtorno? Eu diria que é um problema neurológico, e esse problema neurológico ele é iniciado na infância, e é a parte de uma vulnerabilidade genética. Ele acontece por causa de uma vulnerabilidade genética, de microalterações no DNA. A pessoa ela possui microalterações no DNA, e por causa dessas microalterações no DNA, ela então
desenvolve esse déficit de atenção. A pergunta que é feita muitas vezes é quais são as causas desse transtorno. Eu diria que é um problema neurológico, é um problema neurológico, e esse problema neurológico ele é iniciado na infância e é a parte de uma vulnerabilidade genética. Ele acontece por causa de uma vulnerabilidade genética, de microalterações no DNA. Ela então desenvolve esse déficit de atenção. Mas nós poderíamos dizer que, por mais que hajam fatores ambientais que influenciam esse déficit de atenção, é importante dizer que a maior prevalência, o maior motivo para o déficit de atenção e hiperatividade é o fator genético. A criança, de modo geral, ela é agitada, ela é inquieta, porém casos em que a criança revela uma impulsividade, uma hiperatividade, uma falta de atenção muito acentuada, aí então carece de uma investigação mais profunda para saber se de fato essa inquietação é só uma inquietação própria da infância ou se há um transtorno de atenção ou um déficit de atenção. Um dos problemas desse transtorno é que não há um exame laboratorial, um exame clínico preciso que possa diagnosticar esse problema. Na verdade, o que há são um conjunto de ferramentas, um conjunto de testes que levam o profissional de saúde, o psiquiatra ou o neuropsiquiatra a diagnosticar esse tipo de problema. E quais são então as principais formas de diagnóstico? A intensidade da desatenção e a intensidade da impulsividade. Eu diria que primeiro precisa se avaliar a intensidade dessas coisas. Quão intenso são esses sintomas de hiperatividade, desatenção e impulsividade. Segundo, precisa ser feito testes específicos a médicos especialistas nessa área e eles vão aplicar testes específicos para então diagnosticar esse transtorno TDAH. E por último, os exames complementares, como por exemplo ressonância, eletroencefalograma e etc. E o que temos é um cruzamento de todas essas práticas, é o cruzamento de todos esses exames para então se ter um diagnóstico preciso do transtorno de déficit de atenção. Então, é muito importante que a gente entenda essas questões para que a gente não esteja se precipitando no diagnóstico, porque muitas vezes a gente vê uma criança muito ativa, uma criança que corre de um lado para o outro e a gente já pensa, já acha que ela tem um TDAH. E quais são então as formas de tratamento do TDAH? A gente pode dizer que a primeira forma é a forma medicamentosa, a segunda forma é a forma terapêutica, medicamento e terapia. Os médicos muitas vezes eles usam psicoestimulantes e também antidepressivos para poder resolver o problema do TDAH. Então,
Então, até o próximo vídeo.